A aula de hoje vai ser uma aula bem prática, bem dinâmica, direto ao ponto, em que eu vou ensinar vocês a resolverem questões de cinemática usando somente essas três fórmulas aqui. Questões de cinemática de movimento uniforme e movimento uniformemente variável. A propósito, o movimento uniforme é aquele que não considera a aceleração, considera só a posição, a velocidade média e o tempo. E o movimento uniformemente variável são aqueles que possuem aceleração, que a velocidade se altera. E se você já conhece essas fórmulas, você pode estar se perguntando, bom, essas três fórmulas aí que você deu são as três formas do movimento uniformemente variável, e não do movimento uniforme. Bom, essa segunda fórmula aqui do meio tem a fórmula do movimento uniforme embutido nela. Lembra que eu falei que o movimento uniforme não tem aceleração? Se ele não tem aceleração, a aceleração do movimento uniforme é zero. Então, se eu substituir esse Azinho aqui por zero, esse termo aqui da equação, da fórmula, ela morre todinho. Vai ficar só isso daqui, que é justamente a função horária de posição do movimento uniforme. Mas dessa forma assim completa é do movimento uniformemente variável. Serve para os dois, para o uniformemente variável e para o uniforme. Essas duas fórmulas aqui, olha, se tratam de funções. Se você tem alguma dúvida sobre o que é funções, aqui no canal tem playlist de matemática só sobre funções também. Mas em princípio, para a aula de hoje você não precisa enxergar como função. Pode enxergar como sendo uma equaçãozinha mesmo. E essa daqui é uma equação mesmo, a famosa equação de Torricelli. E o propósito da aula de hoje é que você resolva a questão de cinemática, questões de cinemática, usando somente essas três fórmulas. E aqui tem uma legendazinha para elas. Olha, o V é a velocidade final, o V está presente aqui na primeira fórmula e na segunda e na terceira. V0 é a velocidade inicial, está presente em todas elas. O S é a posição final, o S0 é a posição inicial e o A é a aceleração. Passo a passo para você conseguir resolver questões com esse conhecimento é muito simples. Você vai ler a questão, da questão você vai extrair as informações que a questão está te oferecendo. Que informações são essas? Essas informações aqui, olha. Com as informações tendo sido extraídas, você vai escolher qual das fórmulas você vai usar, qual das fórmulas é a mais apropriada para as informações que a questão te deu e para a pergunta que a questão está fazendo também. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou ensinar vocês na prática como fazer isso, e durante os exercícios eu vou abordar também outros conceitos de física, e a gente vai usar, e nós vamos usar essa colinha aqui, ó, durante as questões, para eu mostrar para vocês bem na prática como resolver a questão. Aliás, um modo de que você tem para decorar essa fórmula aqui do meio, que é a mais complexa, é só você lembrar da palavra sorvetão. Ó. Sorvetão. Por que tão? Porque o T aqui está ao quadrado, então é um Tzão, sorvetão. Vamos lá, questão 1. Questão bem simples aqui para a gente ir aquecendo. Tem outras questões aqui. Um carro percorreu 200 km em 4 horas. Qual sua velocidade média? Vamos deixar a nossa cola aqui do lado. Passo 1. Extrair as informações. Então, 200 quilômetros trata-se de espaço, é o S aqui dessa equação. Se ele percorreu 200 quilômetros, a gente pode considerar que o S inicial, ou seja, a posição inicial do carro, 0. Imagina que aqui tem uma rua. Aqui a gente considera como a posição 0 e aqui a posição 200 quilômetros. O carro começou a contar daqui. Ó. O carro é esse ponto aqui. Começou a contar daqui. Ele veio andando, no problema, e chegou aqui no 200 km. Essa primeira posição dele aqui é o S0. E essa última posição aqui, que é a posição final, que interessa para a gente no problema, é o S. Essa é a posição final. Então o problema deu para a gente S0 igual a 0. S final igual a 200 km, a unidade de medida é muito importante, quilômetros. Então, o que é velocidade média? Se um carro ele parte de um ponto A e chega até um ponto B, vai até um ponto B, ao longo desse percurso a velocidade dele pode variar. Ele pode diminuir a velocidade por causa de um engarrafamento, pode parar num sinal. Nesse momento a velocidade dele vai estar zerada. Só que a velocidade média, a gente vê
o tempo que ele demorou para chegar e o espaço que ele percorreu. E a gente considera que ele fez uma velocidade constante ao longo de todo o percurso. Desde a velocidade inicial dele até a velocidade final, foi uma velocidade só, uma velocidade constante durante todo o percurso. Isso que é velocidade média. Então, no caso da velocidade média, tanto o v quanto o v0, v0 é a velocidade inicial e v é a velocidade final, é o mesmo valor. Se a velocidade média do carro for 80 km por hora, para fins de cálculo, a gente considera que a velocidade inicial dele é 80, a velocidade final é 80 e ele se manteve a 80 durante todo o percurso. Isso é para a gente conseguir resolver a questão somente com as três fórmulas, para você não ter que decorar um monte de fórmula. E o tempo que ele percorreu, 4 horas, foi outra informação que a questão deu para a gente. Olha, tempo igual a 4 horas. Então, ao longo desse percurso aqui, a posição inicial até a posição final, ele demorou 4 horas para fazer esse trajeto. E a questão quer saber a velocidade média dele. Deixa eu apagar isso aqui para liberar um espaço. E a pergunta da questão é o v, que no caso é igual ao v0, v é igual a v0, por se tratar de velocidade média, que é igual a interrogação, que é o que a gente quer saber. Vou deixar uma linha aqui para a gente preencher aqui em cima depois. Qual dessas questões envolve essas incógnitas que a questão quer saber? A questão deu para a gente a posição inicial, posição final, tempo e perguntou a velocidade. Não falou nada de aceleração. Se a questão não falou nada de aceleração, a gente já sabe que se trata de um movimento uniforme. Então a gente vai considerar nessa segunda fórmula aqui a aceleração igual a zero. Se a aceleração é igual a zero, a gente corta esse elemento. E nós temos essa fórmula aqui para a gente trabalhar então, ó, que é justamente a função posição do movimento uniforme. Então a gente anota essa função aqui, olha, S é igual a S0 mais V0t. O V0 e o V é o mesmo. Por se tratar de velocidade média, a gente considera que ele teve uma velocidade só do início ao fim do trajeto. Como a questão quer saber a velocidade, a gente vai isolar esse V0. A gente pode substituir os valores por números e fazer a equação normalmente, isolar, ou a gente pode isolar aqui com as letras mesmo e depois substituir por números. Eu prefiro substituir por números e ir fazendo as contas. S é 200, então a gente bota aqui, olha, substitui o S por 200, isso é igual a S0 é 0, mais V0 é o que a gente quer saber, velocidade, V ou V0 tanto faz, vezes o tempo, que são 4 horas. O que a gente faz agora? Esse 0 aqui morre, esse 4 que está multiplicando Z vai passar para o outro lado dividindo 200, então vai ficar assim, ó, velocidade é igual a 200 dividido por 4, que é igual a 50. Mas a questão não para por aí. 50 o quê? A questão deu aqui a velocidade em quilômetros e o tempo em horas. Então, 50 quilômetros por hora. A velocidade, a unidade é essa aqui no caso, quilômetros por hora. Dependendo, poderia ser metros por segundo, depende da questão. Próxima questão aqui, para a gente trabalhar. Um rapaz leva 20 minutos andando com velocidade média de 2 metros por segundo para chegar à casa de sua namorada. Qual a distância entre suas casas? Então a questão deu para a gente tempo igual a 20 minutos, velocidade igual a 2 metros por segundo, velocidade inicial ou velocidade final, tanto faz. Aqui essa questão é velocidade média, faltou aqui um média. Velocidade média, aqui sua namorada é separado. Erros de digitação. E a pergunta é, qual a distância entre suas casas? Presta atenção no que eu vou fazer agora. Vou fazer um desenho aqui, ó. Aqui é o chão. Aqui é a casa do rapaz. E aqui a casa da namorada dele. Então a gente considera que a casa do rapaz está no S0, é a posição inicial, ele saiu da casa dele e foi até a casa da namorada, a pé. E aqui a posição final, o S.
A gente vai considerar aqui, como a questão não deu o S0, só quer saber a distância, a gente vai considerar que o S0 é igual a zero, é a posição inicial bem aqui igual a zero, e a posição final é o que a gente quer saber, igual a interrogação. Durante esse trajeto, ele fez uma velocidade de 2 metros por segundo, a velocidade média de 2 metros por segundo, e ele demorou 20 minutos para chegar. Então, quais são os outros dados que a gente pode tirar a partir dessas informações? Que a posição inicial, o S0, é igual a zero, e a posição final, o S final, é o que a gente quer saber. Então, qual equação a gente vai usar? Repara que o problema não falou nada de aceleração, e a pergunta do problema, qual a distância entre as suas casas, não tem nada a ver com aceleração também. Então é o mesmo caso da anterior, a aceleração é igual a zero, a gente corta esse elemento aqui e usa aqui essa funçãozinha, essa equação para resolver a questão, substitui os valores nela. Só que nós temos um problema. Por quê? O tempo foi dado em minutos e a velocidade em metros por segundo. Então, nós vamos ter que transformar primeiro 20 minutos para segundos para resolver essa questão. Como a gente transforma 20 minutos em segundos? Podemos fazer uma regrinha de 3 aqui. Olha. Se 1 minuto tem 60 segundos, então 20 minutos tem x segundo. Esse x multiplica com 1 e aqui o 20 com 60. Vai ficar x igual a 20 vezes 60. 2 vezes 6 é 12. Com 0 do 60 e o 0 do 20 vai ficar 1.200. Então, 20 minutos é igual a 1.200 segundos. Vamos passar a equaçãozinha para cá, olha. S é igual a S0 mais V0t. Substituir aqui os valores. Ó. O S, que é a posição final, é o que a gente quer saber. Então, não precisa substituir, deixa como letra mesmo. O S0 é zero. A velocidade é a mesma durante todo o percurso, 2 metros por segundo. V0 igual a V, que é igual a 2 metros por segundo. E o tempo, 1.200 segundos. Olha. Então, a distância entre a casa deles é igual a 2 vezes 1.200, 2.400. 2.400 o quê? Não pode deixar a questão assim sem unidade de medida. 2.400 metros. Se a pergunta é a distância entre a casa deles dois só pode ser metros. Vamos para a próxima. Agora vai complicar um pouquinho. Um carro de corrida faz de 0 a 100 km por hora em 2,5 segundos. Qual sua aceleração média nesse intervalo? Vamos lá. Quais são as informações que o problema está dando para a gente? Faz de 0 a 100 km por hora. Quilômetros por hora é velocidade. Então, ele deu a velocidade inicial, que é 0, velocidade final, 100 km por hora, deu o tempo, que é 2,5 segundos, e está perguntando a aceleração. Então, a gente bota aqui, ó, V0 igual a 0, velocidade final igual a 100 km por hora, o tempo 2,5 segundos. E ele quer saber a aceleração. A aceleração é a pergunta dessa questão. Trazer a nossa cola para cá, nossas fórmulas, olha só. Essas fórmulas vocês têm que decorar. Eu estou colocando aqui na tela para facilitar aqui por questões de didática, mas ela tem que estar decorada. O problema deu para a gente a V0. Qual delas tem V0? V0 tem todas elas, então até o momento não disse nada sobre qual nós devemos usar. O problema deu também a velocidade final. Velocidade final, a gente já pode descartar então a segunda,
Porque essa segunda não tem velocidade final envolvida nela. A gente já pode descartar a segunda. A velocidade final tem na primeira e na terceira. O problema deu para a gente também o tempo, 2,5 segundos. Então a gente já pode descartar a última, porque a última não tem tempo, não precisa de tempo para resolver aqui a questão usando a última fórmula. Então só sobrou a primeira, que é velocidade final é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Porém, nós temos um problema aqui. Repara que a questão deu para a gente a velocidade em quilômetros por hora e deu tempo em segundos. Então, na velocidade eu tenho hora aqui. E no tempo eu tenho segundos aqui. Então eu tenho que acertar isso. Eu tenho que passar de quilômetros por hora, transformar essa velocidade em metros por segundo. Qual que é o macete? Agora eu vou ensinar para vocês o macete para passar de quilômetros por hora para metros por segundo e de metros por segundo para quilômetros por hora. Você vai ter que usar o número 3,6 para isso. Você ou vai multiplicar por 3,6 ou vai dividir por 3,6. Quando que você sabe quando que você tem que multiplicar e quando que você tem que dividir? Olha aqui. Eu tenho metros por segundo e aqui quilômetros por hora. Então, se eu quero passar de metros por segundo para quilômetros por hora, a seta nesse sentido, eu vou multiplicar por 3,6. E se eu quero o sentido inverso, eu quero passar de quilômetros por hora para metros por segundo, eu vou dividir por 3,6. Ah, mas e se na hora eu não lembrar qual que é dividir e qual que é multiplicar? Macete agora para vocês. Se eu multiplicar um número por 3,6, ele aumenta. Quilômetro é maior do que metro, então a gente aumentou. Hora é maior do que segundo, a gente aumentou. Isso é uma forma de memorizar, não é uma regra não, é uma analogia para a gente memorizar. Nesse caso aqui, de passar por metros por segundo para quilômetros por hora, aumenta no momento em que eu multiplicar. Então a gente pode lembrar que multiplicar por um número maior do que 1 faz esse número aumentar. E metros é maior do que quilômetros, então nesse caso está aumentando. E se eu dividir um valor por um número maior do que 1, faz esse número dividir. Então se eu quiser passar de quilômetros por hora para metros por segundo, eu tenho que dividir. Então como que vai ficar nesse caso? Eu quero passar a velocidade de quilômetros por hora para metros por segundo. Então eu vou diminuir esse valor. Para diminuir eu vou ter que dividir por 3,6. 100 dividido 3,6 a gente pode escrever como 36 décimos, para facilitar aqui as nossas contas. Então como que resolve isso? A gente vai multiplicar o 100 pelo inverso de 36 décimos. Dividir é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso. O inverso de 36 décimos é 10 sobre 36. Então aqui nós temos, olha, 1000 dividido por 36. Nós podemos simplificar esse valor, 1000 dividido por 36, mas em princípio não vamos simplificar não. Pode ser que dessa forma fique mais fácil para fazer a conta. Então vamos fazer um teste, vamos fazer a conta desse jeito, vamos deixar 1000 sobre 36 metros por segundo. Então a gente substitui esse 100 km por hora por 1000 sobre 36 metros por segundo, vai ficar assim, olha. Copiar a formulazinha, a equaçãozinha para cá, olha só, V é igual a V0 mais AT. Velocidade final, 1000 sobre 36. Isso é igual a velocidade inicial, 0, mais a aceleração, que é o que a gente quer saber, vezes o tempo,
que é 2,5 segundos. 2,5, a gente pode colocar ele como sendo 25 décimos. Quando a gente tiver números assim com vírgula, que a gente pode colocar na forma decimal, é bom colocar, que pode facilitar a conta. Então, como que vai ficar? Essa parte aqui que está com zero morre. O A é o que a gente quer isolar. O 10 vai passar para cá multiplicando e o 25 vai passar para cá dividindo. Então vai ficar assim, olha, aceleração é igual a 1000 sobre 36. O 10 aqui daqui está colado com a aceleração, passou multiplicando. E esse 25, que está aqui colado na aceleração, passou dividindo. Ó. Então aqui nós temos que a aceleração desse carro é igual a 1000 vezes 10, 10.000, dividido por 36 vezes 25. Quanto que dá isso? Vamos fazer a conta aqui rapidinho. Ó. 36 vezes 25. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 3, 15. Com 3, 18. 36 vezes 2, 72. Somando aqui, nós temos 0, 1, 0, 900. Então, aqui a gente já pode botar um 900. Olha como foi bom a gente ter mantido os números em forma de fração. A gente já pode cortar esses dois zeros com esses dois zeros. Então, a aceleração desse carro é o quê? 100 sobre 9 metros por segundo ao quadrado. Um corpo solto do repouso nas proximidades da Terra cai em queda livre, levando 4 segundos para chegar até o chão. Considere gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Determine a altura da qual este corpo foi solto. Vamos lá. A gravidade da Terra nada mais é do que uma aceleração. Se tem um corpo aqui em cima, alguma coisa, eu estou segurando essa pedra aqui em cima, faz de conta que essa bola é uma pedra, e eu solto ela, a partir do momento que eu solto, essa pedra vai cair no chão. Durante essa trajetória em que a pedra está caindo no chão, a velocidade dela vai aumentando cada vez mais, ou seja, essa pedra está tendo uma aceleração, e no caso aqui da Terra, do planeta Terra, de 10 metros por segundo ao quadrado, está arredondado, 9, alguma coisa, quase 10 metros por segundo ao quadrado, aceleração. Então, isso é uma questão de cinemática, porque envolve a aceleração. O que a questão deu para a gente? Ela deu também. Então, um corpo cai em queda livre. Queda livre quer dizer que não tem nenhum obstáculo impedindo o corpo. A gente pode desconsiderar a resistência do ar, desconsiderar tudo. O corpo cai direto no chão. Então, a primeira informação que é a questão que deu para a gente, que ele demorou 4 segundos para cair. Então, tempo igual a 4 segundos. Segunda informação, ele deu para a gente a gravidade, que é a aceleração. Aceleração é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. A propósito, metros por segundo ao quadrado é a unidade de medida de aceleração. E ele quer saber qual a altura que esse corpo foi solto. A altura que o corpo foi solto é a distância que esse corpo percorreu. É a posição inicial menos a posição final. A gente pode considerar então que a posição inicial é aquela posição que eu estava segurando a pedra, e a posição final está lá no chão, quanto ao que a distância entre a minha mão, que eu estava segurando a pedra, e o chão. Fazendo um desenho para isso ficar claro, imagina que a pedra está aqui, o chão está aqui. Aqui a gente tem uma reta com essa altura. Se eu considerar essa parte aqui da reta como sendo zero, essa parte aqui, ó, é a posição final, é a S final. Aqui vai ser S0, a posição inicial, e aqui é S final, que é justamente o que a questão quer saber, qual o valor dessa distância aqui. Então vamos lá, S0 igual a 0,
E o S final é o que a questão quer saber. E agora, qual fórmula usar? Vamos fazer o estudo aqui. Tem mais uma informação que a questão deu para a gente e que está escondida na questão, está embutida. Tenta descobrir que informação é essa escondida. Dá um pause no vídeo, lê a questão e tenta descobrir o que está faltando aqui, que a questão deu para a gente e que não está explícito. Bom, vamos lá. Ela deu para a gente a velocidade inicial, olha. V0, que é igual a zero. Por quê? Se a pedra é solta do repouso, o repouso quer dizer velocidade zero. Estava segurando a pedra, ela estava zerada. No momento que eu solto, ela começa a ganhar velocidade, começa a acelerar. Então vamos ver qual a fórmula que a gente vai usar. Aqui a primeira tem velocidade final. A questão não fala nada de velocidade final e nem pergunta qual a velocidade final. Poderia perguntar. Se a questão perguntasse qual a velocidade final, problema nenhum. Mas não é o caso. A última também tem velocidade final. A questão não fala nada de velocidade final, então a gente não vai precisar usar a última. Qual que a gente vai precisar usar então? A gente vai usar essa daqui, a segunda. Então vamos copiar ela aqui. Ó. S é igual a S0 mais V0t mais 1 meio AT ao quadrado. Sorvetão. Velocidade final é o que a gente quer saber. Então vamos repetir aqui a letrinha, ó, S. Posição final, S, é o que a gente quer saber. Então vamos repetir aqui a letrinha S. Posição inicial, 0, a gente já viu por quê. Nós atribuímos 0 à posição inicial. Mais velocidade inicial, 0, 0t. Esse termo aqui vai morrer, porque qualquer número multiplicado com 0 é 0. Esse aqui também morre. Mais 1 meio, vezes a aceleração, que é 10, vezes o tempo ao quadrado. Então aqui a gente já pode fazer essa conta, olha. Vezes o tempo ao quadrado. Quanto que é o tempo? 4 segundos. 4 ao quadrado. Fazendo essas contas, nós temos então que S, posição final, cortamos o 0, cortamos aqui também, que tem 0. 1 meio vezes 10 é o mesmo que 10 dividido por 2, que é 5. 5 vezes 4 ao quadrado, quanto que é 4 ao quadrado? É 16. Então aqui a pergunta é, quanto é 16 vezes 5? Dá para fazer de cabeça, 16 vezes 5. Se 16 vezes 10 é 160, como 5 é a metade de 10, então 16 vezes 5 vai ser a metade de 160, que é 80. 16 vezes 5, 80 metros, que é a posição. Depois de abandonado a partir do repouso, um corpo chega ao chão com velocidade de 16 metros por segundo. De que altura esse corpo foi abandonado? Se ele foi abandonado a partir do repouso, deixa eu trazer a colinha mais para cá. Se ele foi abandonado a partir do repouso, a velocidade inicial dele, ó, V0 é igual a 0. Foi abandonado a partir do repouso. Chega ao chão com velocidade de 16 metros por segundo. Então a velocidade final é 16 metros por segundo. De que altura esse corpo foi abandonado? Então a gente pode considerar a posição inicial, a posição que a gente estava segurando a pedra, como 0. E do 0 até o chão, então lá no chão é a posição final. Essa é a altura, a posição final menos a inicial. Então a posição inicial, S0 igual a 0. Posição final é o que a gente quer saber. Faltou aqui na questão dizer qual é a aceleração. Esse dado vai precisar também para a gente resolver o problema. Foi abandonado a partir do repouso. Vamos considerar a aceleração aqui na Terra. Olha, aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Aqui faltou colocar na hora de digitar lá o digitação. Então a aceleração igual a 10 metros por segundo ao quadrado. A questão está perguntando a posição final e deu a posição inicial. Então, essa primeira aqui está fora, essa primeira aqui não trata de posição. A questão deu para a gente
velocidade inicial e velocidade final. E nós vamos precisar dessas informações para poder resolver o problema. Então, essa segunda aqui está fora também, ó. Porque essa segunda não envolve velocidade final. E a gente precisa saber da velocidade final, senão como é que a gente vai resolver? Então a gente vai usar a última aqui, ó, a equação de Torricelli. Vamos substituir os valores aqui. Na equação de Torricelli fala de ΔS. ΔS nada mais é do que a posição final menos a posição inicial, S menos S0, ou seja, a distância. Então vamos copiar a equação aqui, olha, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A vezes ΔS. ΔS é o quê? S menos S0. A gente já poderia considerar aqui direto o ΔS como sendo igual ao próprio S, já que esse S0 é zero. Mas vamos... Corta essa parte. Substituindo aqui os valores. Velocidade final é 16. Então aqui nós temos 16 ao quadrado é igual a velocidade inicial é 0, 0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que é 10, vezes velocidade final, é a posição final, que é o que a gente quer saber, menos 0. Qualquer número menos 0 é igual ao próprio número, então aqui já pode cortar, a gente já considera só esse S aqui. Fazendo essas contas, nós temos que 16 ao quadrado, vou fazer a conta aqui rapidinho, 16 vezes 16. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 1, 6 com 3, 9. 1 vezes 16, 16. Então aqui nós temos 6, 9 com 6, 15, e vai 1, dá 5 e vai 1, aqui 2, 256. Então aqui nós temos 256 é igual a, esse 0 ao quadrado morre, 2 vezes 10, 20, vezes S, 20S. Esse 20 passa para cá dividindo, então vai ficar S é igual a 256 dividido por 20. Isso aqui dá para simplificar. 256 dividido por 2 é 128. E aqui 20 dividido por 2, 10. Então 128 dividido por 10 é igual a 12,8. 12,8 que? Metros. Essa é a resposta da questão. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode colocar nos comentários. E se você gostou do vídeo, se esse canal está te ajudando, a forma que você tem de contribuir com o meu trabalho, já que o canal ainda não está monetizado pelo YouTube, nem recebe nenhum tipo de ajuda financeira de ninguém, é simplesmente compartilhando o canal com o pessoal do seu grupo de estudo, grupo de WhatsApp de estudo, faculdade, escola, preparatório, com qualquer pessoa, que você sabe que esse conteúdo vai ser útil, e não esquece de compartilhar com você mesmo. Se inscrevendo no canal e acionando o sino das notificações. Valeu, gente!